Olá, pessoal. Eu vou estar explicando toda a minha jornada de florista dentro da plataforma GPG. Então, eu dividi em três categorias, né? No início da minha jornada, desde o início da minha jornada, no meu desenvolvimento e no dia do meu banimento da plataforma GPG. Então, no início da minha jornada, eu apenas criei minha conta por nada, sabe? Eu nem tinha nem intenção se eu ia crescer muito. Só estava bastante interessado como ter, conhecer uma garota, sabe? Então, eu via uma garota chamada Amanda Pazanaro. E esse foi o meu primeiro TD, que ocorreu no dia 11 do 8. Aí, eu cheguei até a dar presente no meu TD para ela. E foi bastante interessante, ela me atendeu super calma, enfim. E eu gostei muito dela. E eu não tinha nem intenção de crescer bastante no fórum. E a partir disso aí eu gostei bastante, comecei a contribuir muito dentro do fórum, sabe? Dentro do GP Guia. Então, o meu desenvolvimento foi bem legal, porque eu sempre tentei contribuir de alguma forma dentro da plataforma, sabe? E toda vez quando aparecia um colega para estar ajudando, eu tentava proporcionar alguma coisa positiva para ele, uma percepção legal ser bem receptivo, sabe? Então eu sempre estava dando informações sobre o atendimento dela. Se alguma coisa que ficou incoerente, eu ia lá, pedia desculpa e adicionava esse comentário para ele, que, é, que seria isso. E se algum anúncio era fake, se dentro de uma parte lá de acompanhar as informações, então eu sempre estava dando apoio para novos integrantes. Sempre que aparecia lá, eu estava dando esse suporte e disposição quando o moderador não estava ativo. Então, eu sempre estava disposto a ajudar um colega, independente se ele era novo ou já veterano, sabe? Então, eu era bastante ativo dentro lá e meu desenvolvimento foi bem interessante até. E também eu tinha postagens contínuas, sempre, cada mês, apesar que eu, ti- esse, eu tô entrando, entrar nesse mundo agora, né? Eu tive meu primeiro emprego e essa parte de ganhar dinheiro é bem novo para mim, é, principalmente uma pessoa que é autista, né? Então, eu nunca pensei nessa perspectiva de ganhar dinheiro. Então, estou começando a minha carreira agora. E eu sempre estava lá, toda vez que aparecia um dinheirinho extra, eu estava tentando contribuir, sabe? Sobre a minha experiência, a experiência e minha percepção que eu tive referente ao atendimento das garotas. Então, assim, eu me senti bastante incluso dentro lá. Apesar que já até surgiu um cara lá eh, tentando entender meu TD, dei uma resposta bastante dura, porque ele não leu as regras direito. Eu fui bastante duro com ele. Mas eu me senti muito incluso dentro lá. Os moderadores são muito gente boa. Eu tentei, toda vez que manda alguma mensagem para eles, sempre estão dispostos a estar ajudando, sabe? Então, eu me senti bastante incluso lá. E outros furitos também é bastante gente boa também. Enfim. E também o fórum é bastante rico de informações. Nossa, eu não sei nem o que descrever, porque o GPG está há bastante anos dentro nesse mercado de informações de garotas, sabe? De atendimento de garotas. Então, por conta disso, ele tem uma história muito grande, né? Uma história muito grande. São mais de 18, se não esteja enganado. Então, com isso, eu poderia ler, eu ficava horas e horas lendo histórias de atendimento de outras pessoas.
Porque eu vi isso, algo filosófico, sabe? Algo materializado que o GPG construiu para eles. E eu fazendo parte, eu me senti bastante incluso dentro dessa história. Então, com isso, aprendi muito com outros veteranos, sabe? Outras pessoas que até pode ter perdido a conta ou coisas do tipo. Então, é uma plataforma rica de informações por conta disso, sabe? Por essa grande, grande rico de informações que contém o GP Guia. Com isso eu aprendi muito, ficava horas e horas. Tinha até colegas que eu era referência, sabe? Que eu tinha referência sobre eles. Porque eu aprendia mais com a experiência dele. Então, eu vi ele como referência minha. Então, eu aprendi muito com eles. E com isso, eu estava muito disposto a estar contribuindo muito com a plataforma. Que até então ocorreu o dia do meu banimento, que foi no dia 12/11. E, basicamente, o motivo é mais que foi porque eu tentei contribuir mais do que devia, sabe? Porque nesse dia eu fiz uma postagem complexa lá, para todo mundo, para eles verem o que eu tinha feito, o que eu tinha dedicado, do que aquilo que eu construí para nós, que era esse o objetivo. E com isso, eu criei minha plataforma e todo o meu site lá, bonitinho lá. E eu criei até minhas campanhas, sabe? Para estar contribuindo. Então, basicamente foi isso. E só agora que eu estive dando tempo para para estar dizendo essa resposta à decisão que eles tomaram. Porque até então eu fiquei estudando outras coisas, eu fiquei tentando reprocessar várias da linha da percepção, por que eles tinham tomado essa decisão. E tudo que a plataforma significava para mim, sabe? É, TCC, provas, eu comecei também a jogar, e por isso que eu demorei tanto para estar respondendo. E eu também pensei em muitas variáveis, porque com o tempo a gente começa a ver com muito mais clareza, sabe? Então eu pensei em muitas variáveis e hipóteses, e muitas variáveis e hipóteses. E uma das coisas muito crítica que por que eu não entrei em contato no dia 12/11 para tentar entender? Porque eles poderiam interpretar isso que eu estava tentando manipular a situação. Então até hoje eu nem cheguei a tá enviando mensagem para eles, eles me baniram? Por que para saber? Porque isso poderia ter vários, várias variáveis que eles poderiam ter tomado. Por exemplo, conflito de interesse com ampla concorrência, né? Que, que não, eles não queriam estar ligados com as minhas campanhas, porque se alguma coisa desse errado, eles poderiam ter ligação a mim. Outra variável que eu pensei, que é propaganda dos sites. Outra variável que eu pensei, que fugiu do aspecto fora. Então foi por muitas percepções que eu já pensei, sabe? Muitas percepções mesmo. E muitas outras coisas também que se eu fosse descrever todos, ficaria horas e horas aqui. Então, seria isso. E depois do banimento, depois de eu tentar contribuir nesse dia do 11, postei lá, veio a consequência, que eles me baniram, né, certo? Eles perderam um florista que estava bastante ativo, bastante entusiasmado para contribuir com outros, né? Ao postar isso lá, eles foram lá e me baniram. E ao mesmo tempo que eles me baniram, eles despertou um pensamento crítico referente a essa decisão que eles tomaram, né? Porque agora eu posso estar, estou bastante energizado para focar na minha plataforma, né?
é, como eles negou a criação da minha história, porque no dia 12 eu fiz todo um texto lá complexo, né? Como eles negou a minha criação da minha história dentro do fórum, né? Então, então todo o meu esforço, toda a minha dedicação que eu dediquei, sabe? Tanto pelos outros floristas lá, toda a minha dedicação, ele basicamente me baniu e negou toda a minha criação da minha história que eu estava empenhado a construir. E agora, por consequência, eu posso criar minha própria história, né? Porque eu tenho muitas regras de negócios para tá, para tá criando. Posso criar minha própria startup aqui em Goiânia, que vai ser muito top, vai ser muito enriquecedor, que eu vou contribuir, né, com a putaria aqui em Goiânia de forma drástica. E que, dado o dia 12, né? 12/11, veio o banimento, né? Que posso criar algo ainda maior. Vou criar minha própria história, sabe? Como eu, no próximo tópico aqui, depois no pós-tópico aqui que eu vou descrever, vai ser algo bem bacana também. É que no dia 11, né? Quando eu criei minha conta, 11/8, quando eu fiz meu primeiro TD, eu criei minha conta. Eu basicamente eu concordei com os termos e informações, estava entregando meus dados, minhas informações dele. Eu sabia que isso impactava bastante, né, no meus, em muitas coisas. E com isso eu sempre tirei meus prints, porque vai que na possibilidade de ser banido. Então eu tinha essa percepção. Então eu sempre tirei meus prints. E eu estava bastante empenhado com o desejo de crescer, porque eu me senti um pouco limitado, sabe? Com todas as minhas aventuras, com as limitações tanto do GP Guia, e daquilo que eu tinha euforia, porque não onde que eu passo, eu tento evoluir, sabe? Nos games, eu pego, atinjo no nível alto no rank por devido ao meu hiperfoco, que eu tenho hiperfoco. Então, eu pego bastante, eu sempre estou tentando evoluir o máximo possível. E eu não guardo rancor deles, jamais vou guardar rancor. Se eles não entenderam uh, o que eu quero proposto, me desculpe, mas eu não vou guardar rancor deles por conta que eles me baniram. Eu só fico triste por eles entenderem aquilo, a minha visão do que eu pensei, né, naquele momento, né. E também no banimento veio uma consequência severa, que é a mais crítica de todas, né, para ele. Não sei. Que eu me senti como um produto deles, né, que eles nem me levaram em consideração naquilo que eu dediquei de simplesmente banirem de banirem. Então, é isso. Depois do ocorrido, eu cheguei a dar uma pesquisada e de repente eu caí em um tópico muito interessante. Esse tópico eu comecei a ler e falava sobre o fundador GP. E ao decorrer do tempo eu vi bastante comentários bem positivos sobre ele, que ele era uma pessoa bacana, introvertida e tudo mais. Que ele chegou a ter uma história bem interessante ali em outro fórum, que ele chegou a criticar um certo administrador e tomou o pano. Um quadro semelhante a mim, só que a diferença é que eu tentei contribuir com uma coisa positiva com o fórum. Depois de tudo que eu dediquei, eles vão, faz isso. Mas está tudo bem agora, eu posso criar minha própria história de forma independente, já que eu não pude criar minha história dentro do fórum, eu crio fora. Agora, se você passa uma situação semelhante à minha, nunca se sinta limitada pelas suas ideias. Corra atrás delas, independentemente se a pessoa é mais experiente que você, se ela tem uma posição superior a você, corra atrás delas, crie suas coisas. Então é isso. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo. E Loiro Explorador nunca sumiu, ele sempre esteve ativo.
2026 vai ter muitas novidades no meu site e a minha startup vai crescer muito, com muitos planejamentos. E, então é isso. Até a próxima e se vemos em breve. Tchau, tchau.